Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos no nome de Yeshua HaMashiach. Meu amigo e minha amiga, senhoras e senhores, grandes e pequenos, hoje eu vou falar sobre Naamã e você precisa ouvir esses detalhes que eu tenho aqui no meu rascunho. Então, pegue o papel, pegue a caneta e vamos aos estudos. Entretanto, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e também não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Olha para mim, por favor. Eu vou deixar detalhes importantes da história, da cultura, da geografia, da questão numerológica. Então, meu amigo, vale a pena, principalmente para você que gosta de pregar sobre Naamã. Você, minha irmã, você que é pastora, líder, você que é uma missionária, é uma evangelista, olha, você vai aprender muito agora, tá bom? Então vamos lá? O primeiro detalhe é o seguinte: Naamã era um descendente da família de Abraão que ficou lá em Padã Arã, tá bom? Quando você lê a Bíblia, está escrito que Deus falou para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai do meio da sua família. Já viu essa palavra? Em Gênesis 12. Então, Abraão saiu, mas a família de Abraão ficou lá. E essa família de Abraão cresceu e em suas descendências gerou Naamã, tá bom? Então Naamã era um descendente da família de Abraão. Isso aqui já é uma pérola, tá bom? Da biografia de Naamã. O nome Naamã significa agradável. Então ele era um homem agradável. Ele morava na Síria, provavelmente na capital chamada Damasco. E ele saiu de Damasco até a terra de Israel. Quantos quilômetros ele viajou? 720 quilômetros, tá bom? Isso aqui já é uma pérola legal, não é verdade? Quantos quilômetros Naamã viajou? 720, aproximadamente. Quantos dias de viagem ele gastou? Você vai falar. Se foi com a caravana, ele gastou 20 dias. Se ele foi em uma charrete de guerra, ele gastou 10 dias de viagem, tá bom? 10 dias para ir na charrete, puxada a cavalos, e 10 dias para voltar, tá bom? Agora, se ele foi a camelo, aí foram 20 dias para ir a Israel e 20 dias para voltar, 40 dias, tá bom? Olha que introdução legal. Já pensou você colocar isso na introdução? Vamos lá então, meus amigos e minhas amigas. Naamã, ele tinha 6 características. 6. Quais que eram? Ele era rico, grande, respeitado, varão de guerra, herói do povo e Deus estava com ele. Que legal, né, pessoal? 6 características de Naamã. E aí, Naamã tinha quantos anos? Meu amigo, um general de guerra era consagrado com 30 anos de idade. Então, quando Naamã foi ter com Eliseu, lá em Israel, ele já tinha feito várias campanhas de guerra. Então, se ele começou com 30 anos e ele já tinha feito várias guerras, é provável que quando Naamã foi ter com Eliseu, Naamã estava com 40 anos de idade. Tá bom? Aí Naamã foi curado, viveu mais 30 anos e morreu com 70 anos. Vamos lá então, pessoal. Vamos aprender sobre Naamã, não é verdade? Já aprendemos aqui as 6 características, a biografia, a idade, não é verdade? Então, Naamã era leproso. Que tipo de lepra Naamã tinha? Naamã, meu irmão, tinha uma lepra terrível. Terrível. Tanto é que quando a lepra de Naamã passou para Gease, Gease ficou branco como a neve. Entendeu? Então, se a lepra que estava em Naamã pegou em Gease e Gease ficou branco feito a neve, isto indica que Naamã era branco feito a neve. Era uma lepra terrível. Isso aqui é uma pérola, ó, legal, tá bom? Se alguém perguntar que tipo de lepra, porque existiam vários tipos de lepra. E a lepra de Naamã estava em qual grau de contaminação? Então você vai dizer, estava na máxima. E aí alguém vai falar, mas é bíblico? Você vai falar,
Como que se prova? Você vai explicar. Olha, meu irmão, a lepra de Naamã foi para Geazi, e Geazi ficou branco. Isso significa que Naamã também era branco. E ele vai perguntar, e a cor branca significa o quê? Você vai falar, a cor branca, meu irmão, significa que a pessoa estava totalmente amaldiçoada com lepra. Tá bom? A cor branca significa gelo, frio. É isso que significa em hebraico. Tá bom? Depois eu vou falar sobre essa questão hebraica. Então, o nível da lepra de Naamã era da pior. De alto poder de contaminação. Tá bom? Essa lepra era contagiante no maior grau. Para conversar com Naamã, você tinha que estar a 3 metros de distância. Era pior do que essa praga que estamos vivendo atualmente aí, chamada de coronavírus. Tá bom? Para conversar com Naamã, você tinha que estar contra o vento. Tá bom? Porque se o vento passasse Naamã e depois passasse você, você ficava leproso. A mesma coisa da coronavírus, que você tem que conversar com a pessoa à distância contra o vento. Porque se a pessoa falar alto, né, e partículas de salivas ir até você através do vento, você fica contaminado. Tá bom? Então a lepra de Naamã era terrível. Terrível. Vamos lá. Como Naamã pegou aquela lepra? Essa é a pergunta que não quer calar. Você sabe? Como que Naamã pegou a lepra? Como? Essa é uma pergunta que não quer calar e eu vou deixar para você. Você quer ouvir? Então vamos lá. Naamã, ele era um general de guerra, monstro. O homem era de 1 metro e sei lá quantos de altura. Porque ele tinha 6 características. Rico, né? Era grande. Então, por que Naamã era grande? Não era só no conceito da sociedade que ele era grande. Ele era um monstro que entrava na batalha e matava de 1000 homens. Tá bom? Por isso que a Bíblia fala, Deus era com Naamã. Deus era com Naamã, era varão de guerra. Por que Naamã era varão de guerra? Porque quando o exército dele estava perdendo, ele pulava da charrete no meio. Naamã pulava no meio da guerra e matava de 1000. Deus era com Naamã, varão de guerra, poderoso, monstro. Tá bom? Então, meu irmão, como que Naamã pegou aquela lepra? Porque Naamã guerreou contra Israel. Naamã guerreou contra a nação de Israel. E Naamã matou Acabe. Você sabe disso, que Naamã matou Acabe, o rei de Israel? Acabe é o esposo de Jezabel. Quem matou Acabe? Naamã. Tá entendendo? Naquela época, Naamã não era leproso, não. Naamã, pessoal, era um grande homem de Deus. Mas ele matou Acabe, que era rei de Israel, esposo de Jezabel. E ele também matou Obadias, que era o esposo da mulher do azeite. Aí, a nação de Israel lançou uma praga, uma maldição. E aí Naamã ficou leproso, tá bom? Aí você vai perguntar, pastor Matu, isso está na Bíblia? Não, é a história hebraica que fala, tá bom? Então, se você estudar a Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver que as doenças eram relacionadas às maldições e ao pecado, tá bom? Então, quando Naamã matou Acabe e também matou Obadias, o povo de Israel fez uma reunião e amaldiçoou a Naamã. E a partir daquele dia, Naamã ficou leproso. Você lembra que Naamã levou uma menina em cativeiro? Então, Naamã era cruel, meu irmão. Naamã era cruel. Então, foi por isso que Naamã ficou leproso. Naamã ficou leproso porque matou muitas pessoas de Deus, lá da nação de Israel. Aí você vai falar, pastor Matusalém, mas eu quero saber mais desses detalhes. Aí, meu irmão, é só você comprar o meu livro, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, com 720 páginas, tá bom? Esse rascunho foi tirado daqui, tá bom? Só que é claro que no livro tem muito mais detalhes, né, pessoal? Até porque eu estou com a miniatura. Esse livro é bem maior. Já pensou o tamanho desse livro? Eu vou pegar uma outra miniatura do primeiro livro que eu lancei. Livro de Gênesis. Olha a miniatura. Livro de Gênesis. 715 páginas. Aqui é a miniatura. Ele é bem maior que isso. Tá bom? E a miniatura do livro dos sermões. Que isso aqui também é uma miniatura. É um livro com 720 páginas. O que é que eu trago nesse livro? Eu trago 50 sermões
tá bom? É com começo, meio e finalização. Eu trago aqui mil pérolas que você não conhece. Aqui eu trago 1000 detalhes que você não conhece, tá bom? Então, é um livro com 720 páginas, com mais de 1000 pérolas, com mais de 50 sermões, com mais de 250 nomes anônimos e com mais de centenas de detalhes que nem os teólogos brasileiros conhecem. Então, vale a pena adquirir um livro desse. Ainda na promoção, pelo amor de Deus, livro dos sermões e o livro de Gênesis. Aí você vai perguntar, pastor, qual é o livro mais velho? Meu irmão, esse aqui eu lancei em 2019 e esse aqui em 2020, entendeu? Então, o livro de Gênesis eu lancei o ano passado. O que é que eu apresento nesse livro? Mil detalhes que a maioria não conhece. Quem é Deus? De onde Deus veio? Tá entendendo? Deus tem filho? Deus tem pai? Deus tem mãe? Quem é Deus? Tá entendendo? O anjo. O homem é criado da terra e o anjo é criado do céu. De qual planeta Deus criou o anjo? E o querubim, serafim? E os demônios? São filhos do diabo ou anjos caídos? Então, esse livro aqui tem 1000 detalhes que você não conhece. A serpente do Éden falava. Em qual idioma ela falava? Como que a serpente entrou no jardim? Tá entendendo? Esses detalhes. Com quantos anos Adão saiu do jardim? Eva tinha quantos anos? Eva tinha filho no jardim do Éden? Eva tinha dores no jardim do Éden? Você vai aprender tudo nesse livro. 715. E tudo nesse livro. Com 720. Então, é só ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp aqui na descrição. Aqui, ó. Tá bom? Eu estou falando, meu amigo, sobre Naamã. Quando você estuda sobre a história de Naamã, você vai ver que no Novo Testamento, Jesus curou vários leprosos, tá bom? E aí você vai perguntar, e esses leprosos que Jesus curou no Novo Testamento, é descendente de quem? Meu irmão, Naamã era leproso, você já sabe. E a lepra de Naamã foi para Gease, ou Geazim, como algumas traduções falam. Não é verdade? Gease era um judeu, e Gease tinha esposa. E Eliseu falou que a descendência de Gease seria leprosa. É por isso que no Novo Testamento, Jesus curou vários leprosos. E alguns daqueles leprosos que Jesus curou eram descendentes de Gease. Tá bom? Olha que legal, talvez você não sabia disso. Você já leu aquela história que Jesus curou 10 leprosos? 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Somente um ex-leproso veio. E era samaritano, né? Não era judeu, ele era um samaritano. E aí você vai perguntar, pastor Matusalém, por que foram 10 e somente um, que era samaritano, voltou? Segundo a história hebraica, 9 desses leprosos eram descendentes de Gease. 9. E esse samaritano que voltou para agradecer a Jesus era filho, por descendência, da serva de Naamã. Você lembra que Naamã foi em Israel e raptou uma menina? E essa menina era uma samaritana? Exatamente. A menina que Naamã levou era uma samaritana. Tá entendendo? É por isso que o leproso que voltou para agradecer a Jesus era samaritano. Então você vê que essa família de Gease nunca se converteu. Jesus curou 9 da família de Gease no Novo Testamento, mas nenhum voltou para agradecer. Já esse samaritano que era filho da serva de Naamã, que Naamã raptou, era samaritana ela. Ele voltou, ele era um samaritano. Tá entendendo? Pastor, isso eu não sabia. Tá no meu livro, olha que legal. Isso, pessoal, não adianta procurar no Google. No Google, não adianta. Vai procurar no YouTube. Não vai encontrar. Compre livros. Pode comprar 10, 15, 20 livros importados. Um livro aí importado é 1.000, 1.500. Vai comprar livro e você não vai encontrar essa história. Pastor, mas eu vou comprar as tradições hebraicas. Mas não vai encontrar. Pastor Matusalém, eu vou comprar o livro de Flávio José. Parabéns. Mas você não vai encontrar. Tá bom? Somente nos meus livros você vai encontrar essas pérolas. É por isso que eu falo, vale a pena, não é verdade? E eu estou falando aqui com humildade. Porque a sabedoria não é minha. A sabedoria foi Deus que me deu. Tá bom? E Deus me deu a sabedoria e eu não tenho vergonha de passar para você. Eu estou passando gratuitamente para você. Agora, é claro que uma mão lavada lava a outra. Se eu estou te abençoando, você vai se inscrever no meu canal, vai curtir, vai
enviar para mais alguém que gosta de conhecimento profundo. Se for uma pessoa radical, não envie, não. Tá bom? Porque essas pessoas que acham que está acima da lei, vai dizer o seguinte: eu sou tradicional, né? Eu vivo ao pé da letra da Bíblia. Então, meu irmão, ele não gosta de conhecimento profundo. Deixe ele somente com a Bíblia, tá bom? Ele já está salvo. Ele não foi chamado para a área do conhecimento, ele foi chamado para a salvação. Para o conhecimento, não. Conhecimento é para quem gosta de estudar, tá bom? É se estudando que se aprende. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Vamos ver então. A menina de Naamã, a menina que Naamã levou, Naamã adotou essa menina como filha. Por que Naamã adotou? Porque Naamã, pessoal, foi atacado de lepra. Quando ele invadiu Israel, ele ficou leproso. E aí, ele não conseguiu gerar filhos. A lepra impediu de Naamã ter relação com a esposa dele, entendeu? Então, ele tinha uma esposa? Tinha. Mas ele tinha relação com a esposa? Não. Naamã não tinha. E a mulher não tinha filhos. Não podia ter, porque a lepra passaria para a mulher dele. Então, ele não tinha essa relação com a mulher. Ele ficou 1 ano, 2 anos, 10 anos sem ter relação. Tá entendendo? E aí, a mulher não gerava filhos. Quando ele foi em Israel, ele pegou essa menina samaritana e falou: olha, mulher, eu trouxe uma criança para você tomar conta, uma menina. E eu vou adotar essa menina como filha. Entendeu? Então a menina foi levada como filha. E aí você vai perguntar: pastor Matusalém, essa menina que Naamã levou era filha de quem lá em Israel? Ah, meu irmão, aí você vai precisar comprar meu livro. Porque lá no livro eu falo o nome do pai dessa menina, o nome da família dessa menina que Naamã levou. Tá no livro, tá bom? Eu vou deixar essa pérola aí para você exatamente adquirir o livro, que é bênção, tá bom? Eu vou deixar muito mais detalhes, e esse é um detalhe aí que eu vou deixar no livro. Porque no livro eu vou colocar o nome dos pais dessa menina, tá bom? Da menina que Naamã levou, da serva. No livro também eu vou colocar o nome do servo de Naamã. Você lembra aquele servo de Naamã que falou assim: mergulha, Naamã? Aquele servo, Naamã falou assim: olha, eu não vou mergulhar no Jordão. Não vou mergulhar. Aí chegou um servo de Naamã, o servo de Naamã, e falou: meu senhor, mergulhe. Qual é o nome daquele servo? Você não sabe? Então, tá no livro também o nome do servo, tá bom? Aí, você pode observar que Eliseu também tinha um servo na história, que era Geazi, e além de Geazi tinha outro servo. Você sabe o nome do outro servo de Eliseu? Naamã. Eu vou explicar direitinho. Naamã chegou lá na casa de Eliseu, e Eliseu mandou um servo falar para Naamã, que era para Naamã mergulhar no Rio Jordão. Qual o nome do servo que levou a mensagem de Eliseu? Não foi Geazi, porque Geazi não estava no local, tá bom? Geazi estava em viagem, tá bom? Mas qual que é o nome do servo? Você não sabe. Não sabe. Então Eliseu tinha 2 servos, Geazi e outro. Qual que é o nome do outro servo? Não sabe? Então eu vou deixar uma pérola aí para você. Esse segundo servo de Eliseu morreu 3 vezes. Está na Bíblia. Esse segundo servo morreu 3 vezes. Tá entendendo? Olha que pérola gigantesca que eu estou deixando para vocês. Então, vamos continuar aqui. De onde veio a lepra? Eu já falei. Da maldição que o povo de Israel lançou porque Naamã matou o povo de Deus. Quantas vezes Naamã mergulhou? Pessoal, mergulhou 7 vezes. 7. E aí vem a pergunta taxativa que todo mundo prega e todo mundo ainda quer saber. Não é verdade? Por que Naamã mergulhou 7 vezes? Então, eu fui ler a história diz que Naamã mergulhou 7 vezes porque Naamã matou 7 homens de Deus. E cada mergulho equivalia a um perdão. Entendeu? A outra resposta, por exemplo, é o seguinte: por que Naamã mergulhou 7 vezes? A outra resposta é porque Naamã tinha 7 componentes da família. Entendeu? Então, cada mergulho de Naamã estava equivalendo a um batismo nas águas para um componente da sua família. Então, quando Naamã mergulhou a primeira vez, o primeiro mergulho foi o batismo nas águas de Naamã. O segundo mergulho, o batismo
para a esposa dele. O terceiro batismo é para os filhos que nasceriam. Então Naamã mergulhou 7 vezes, uma para ele e uma para a esposa, tá bom? E, segundo a história, Naamã teve 5 filhos que não precisaram se batizar, porque ele se batizou em pró dos seus filhos. Que somente pelo batismo é que se entra no céu, não é verdade? Quem for batizado será salvo, quem não for será condenado. Entendeu? Mas aí o ladrão da cruz foi salvo. Jesus falou assim para Dídimas: hoje tu estarás comigo no paraíso. Por que Dídimas foi salvo? Porque Jesus se batizou no lugar de Dídimas. Tá bom? Assim como Naamã se batizou no lugar da esposa dele e dos 5 posteriores filhos. Entendeu? Isso, meu irmão, tá na Bíblia. Só que aí, se você for uma pessoa radical e não quiser entender porque é imaturo, não tem como você entender isso, mesmo eu explicando, aí eu não tenho culpa. Aí você vai ter que ficar só com a palavra e tá salvo e pronto, e acabou, tá bom? Mas para sabedoria, para crescimento, aí você precisa acreditar em muita coisa que não está na Bíblia, tá bom? Por quê? Porque o próprio Jesus falou: olha, Nicodemos, se eu te falo das coisas da terra e você não sabe, e se eu te falar das coisas do céu? É um escândalo, tá entendendo? Então tem coisa na Bíblia que é um escândalo, então Jesus não pode falar abertamente. Quando eu falo aqui, as pessoas me chamam de herege, aqui, tá entendendo? Tem gente me chamando de herege. Eu provo biblicamente pela cultura, pela geografia, pela questão linguística e idiomática. E eles me chamam de herege. Eu não fico bravo, sabe por quê? Porque eu amo todo mundo. Eu não fico bravo, sabe por quê que eu não fico bravo? Porque o próprio Jesus já falou: olha, não adianta você querer colocar na cabeça de alguém aquilo que ele não tem capacidade intelectual. Como que você vai ensinar uma criança de peito a aprender a ler e a escrever? Nunca. Você tem que esperar o crescimento, 6 anos, 7 anos, e aí você vai conseguir, tá bom? Então, meu amigo, a leitura vai te ajudar bastante. E para você crescer em alguma área, precisa do conhecimento. Então vamos lá. E aí, meu amigo, a palavra de Deus vai dizer que a menina, a serva de Naamã, ela fez uma pregação de 15 frases em hebraico. 15 frases. E ela, com 15 frases, uma pregação de 1 minuto. A pregação dela foi de 1 minuto, da serva. E ganhou a mulher de Naamã, ganhou Naamã e ganhou o rei, que era o rei de Naamã. No livro eu falo também o nome do rei de Naamã, tá bom? Naamã era o servo, era o general, mas Naamã tinha um presidente, um rei. Qual era o nome do rei de Naamã? Tá no livro, tá bom? Então o livro ele já tem 50 sermões, com começo, meio e finalização, para você saber de tudo, para você não ficar embaraçado. Com o livro você vai fazer um sermão de primeiro mundo, né, de profundidade, tá bom? A pregação da menina foi de 15 frases, 1 minuto e pouquinho, tá bom? Foi uma das menores pregações da Bíblia Sagrada, tá bom? Só perde, essa foi a segunda pregação menor da Bíblia Sagrada. Somente Maria, mãe de Jesus, ganhou dessa menina. Maria, mãe de Jesus, fez uma pregação de menos de 1 minuto. Sabe qual foi a pregação de Maria? Faça tudo que Jesus disser. Pronto. Essa foi a pregação de Maria. Lá em João, capítulo 2, sobre a água multiplicada em vinho, tá bom? Transformada em vinho. Então, a pregação de Maria foi a primeira menor pregação da Bíblia Sagrada. A primeira menor. A segunda menor pregação foi dessa menina, da serva de Naamã. Olha que legal. Então, essa menina era muito rica lá em Israel, porque o pai dessa menina era rico lá em Israel, tá bom? Essa menina falava vários idiomas. Como que sabe disso? Pela cultura judaica. Quando um rei raptava uma cidade ou destruía uma cidade, ele pegava as melhores pessoas para levar para o palácio. Você lembra de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, que foram morar no palácio de Nabucodonosor? Vocês lembram? Por que Sedraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram morar no palácio? Porque eles eram os mais sábios de Israel. Entendeu? Então, as pessoas mais sábias iam para o palácio. E as pessoas mais doulas, né, indoutas, que não sabia ler, não sabia escrever, ia pegar o cabo da enxada e ia para a roça.
E aí eu faço uma pergunta para você. Por que que Naamã pegou essa menina e levou para o palácio? Onde Naamã morava? Por que que Naamã pegou essa menina e entregou para a esposa dele? Porque essa menina, meu irmão, falava no mínimo 7 idiomas. Tá entendendo? E eu vou te falar mais para você adquirir o livro logo, tá bom? Eu vou falar mais. Essa menina viu Eliseu fazer vários sinais. Eliseu fez 32 sinais, tá bom? Eliseu fez 32 sinais. Só perdeu para Moisés, tá? Porque Moisés fez 42. Eliseu fez 32. E essa menina viu Eliseu fazer vários sinais. Então, essa menina era filha de quem? Então, eu deixei no livro. De quem que essa menina? Se ela viu Eliseu fazer sinais, de quem que ela era filha? Eu vou deixar no livro aí, só para você ter ideia, tá bom? Então, essa menina falava vários idiomas. Essa menina era uma profeta de oração. Essa menina era terrível. Quando Naamã invadiu o território de Israel, a cidade de Samaria, ele olhou para essa menina e falou, eu não vou matar, não. Não vou matar. A menina falava em vários idiomas. Naamã, ele falava em vários idiomas. Tá bom? Naamã falava no mínimo 7 idiomas. Aí Naamã falou em aramaico, né, com a menina. A menina respondeu à altura em aramaico. Aí Naamã olhou para a menina e falou, eu vou falar em hebraico com ela. Aí Naamã falou em hebraico. A menina, falou em hebraico. Aí Naamã falou assim, olha, eu vou falar em sumeriano. Vamos ver. Quando Naamã falou em sumeriano, a menina respondeu em sumeriano. Aí Naamã falou assim, olha, eu vou falar na língua do pessoal dos cananitas. E quando ele falou em cananeu, a menina respondeu em cananeu. Ele olhou para a menina, tá entendendo? A menina que não tinha pai nem mãe naquele momento ali, porque ele invadiu a terra, matou tudo. Aí ele falou, menina, eu vou te levar para casa. E levou a menina e falou, e quando chegou lá, entusiasmado com essa menina, porque a menina foi na carroça, foi na charrete com ele. E aí essa menina foi falando tantas coisas para Naamã, tantas coisas, que quando chegou lá, Naamã falou, não, põe essa menina no meu palácio. Porque essa menina, sabe, é muito inteligente. É bom aqui ressaltar que a carroça de Naamã, a charrete, era dividida, tá bom? Então, se realmente Naamã tinha lepra, a menina estava próxima ali, mas não contagiou a menina. Na verdade, a menina contagiou todo mundo, mas Naamã não contagiou a menina. Entendeu? A menina contagiou a todo mundo na casa de Naamã. A menina trouxe cura, trouxe paz, trouxe tudo. Eu vou falar a história do livro. Como que essa menina entrou num quarto e viu a mulher de Naamã chorando de desespero. E aí ela entrou com a palavra, tá bom? Com 15 frases. Advera se o meu Senhor estivesse diante de Eliseu. Aí a mulher de Naamã estava chorando e acordou. Porque se ele estivesse lá, Eliseu curaria dessa enfermidade. Aí a mulher de Naamã foi impactada pela glória de Deus, foi até Naamã, que estava no outro palácio do lado, e falou, a menina me pregou a palavra para mim. E aí Naamã falou, você tá louca, vai acreditar na voz de uma menina pequena ainda? E aí ela é pequena, mas a glória de Deus está na vida dela. E aí Naamã foi impactado pela glória da menina, e Naamã levou a proposta para o rei. Eu falo o nome do rei no livro, tá bom? E aí o rei foi impactado pela glória e falou, eu vou fazer uma carta. Porque tem gente que anda sem carta por aí, né? Naamã pegou a carta. O rei assinou a carta e Naamã levou para Israel. Meu irmão, Naamã recebeu a cura. Aí você vai querer saber o seguinte. Por que Geazi pegou a lepra? Aí eu vou fazer um outro vídeo. Você sabe por que Geazi pegou a lepra? Eu vou provar para você onde estava a lepra de Naamã. Eu vou provar para você onde que Geazi tocou e a lepra de Naamã pegou nele. Aí, meu irmão. Tá entendendo? Então, a lepra de Naamã ficou ali guardada em um lugar. E Geazi, que era orgulhoso, pegou. E aí a lepra caiu em Geazi, que ficou leproso. Tá bom? É no outro vídeo. É só colocar Matusalém Especialista, a lepra de Geazi ou de Geazim. Tá bom? E aí você vai assistir essa outra parte sobre essa lepra. É forte demais, é legal. Então que Deus abençoe. Não se esqueça de adquirir o meu material, se inscrever no meu canal e também não se esqueça de ativar o sininho, tá bom? E que Deus abençoe a nós todos, inclusive a minha esposa, pastora e cantora Jaci de Nóbrega Calheiro. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados.
O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723.